Definir o programa de intervenção precoce para o seu filho. Carmen e Roberto receberam o diagnóstico de autismo para sua filha de 3 anos, Teresa, na semana passada. Passaram um dia inteiro na clínica onde Teresa contactou com uma série de pessoas que lhe pediram para brincar com os brinquedos, desenhar, andar de baloiço e fazer todo tipo de outras coisas. Carmen e Roberto estavam surpreendidos com o quanto Teresa fazia perante os médicos. Estas pessoas pareciam mesmo compreender a criança e saber o que fazer para encorajar a brincar. Teresa divertiu-se e fez coisas diante dos médicos que os pais nunca tinham visto. Sentiam-se orgulhosos dela e satisfeitos por aquilo ter corrido tão bem. Os médicos mostraram-se simpáticos e afáveis para Carmen e Roberto. Passaram muito tempo com eles, fazendo-lhes todo tipo de perguntas. No final, os pais reuniram-se com a psicóloga da equipe, a doutora Ávila, que falava tanto inglês como espanhol. Ela disse-lhes que Teresa tinha alguns talentos e capacidades, já estava a começar a ler. Mas também estava a ter problemas em aprender a comunicar e brincar. A doutora Ávila disse-lhes que Teresa tinha autismo. Era por isso que não falava, que movia os dedos de uma forma estranha, que fazia grandes birras e também por outros problemas. A médica estava muito certa em relação a tudo aquilo. Isso ajudou Carmen e Roberto. A menina não era teimosa ou mimada. Tinha autismo, uma doença biológica. O diagnóstico explicava tudo acerca dela. E ela era inteligente. A doutora Ávila tranquilizou Carmen e Roberto dizendo-lhes que não eram os causadores do autismo de Teresa e nem o poderiam ter evitado. Todavia, podiam ajudar bastante a criança procurando um bom programa de intervenção para ela. A médica também disse que o autismo não é algo que desaparece por si só. Era duro de ouvir, mas, de certa forma, era um alívio. Carmen e Roberto agora tinham um nome para o que estava errado, um diagnóstico, um modo de explicar Teresa. A doutora Ávila deu-lhes os nomes e os números de telefone das pessoas a quem deviam telefonar, assim como folhetos para lerem, alguns até estavam em espanhol para as avós poderem ler, uma lista de livros e sites da internet, uma folha de fatos sobre o autismo e os nomes de grupos de pais. Carmen e Roberto foram para casa imersos num oceano de preocupação, dor e questões. Durante alguns dias sentiram-se entorpecidos e não conseguiram falar do assunto ou mesmo pensar com clareza sobre nada daquilo. Nos dias que se seguiram andaram como robôs, realizando automaticamente todas as tarefas necessárias no trabalho e em casa, mas sentindo-se entorpecidos e tristes. Contudo, no fim de semana, durante o pequeno almoço, Carmen começou a falar com Roberto sobre tudo aquilo. Invadiam-na tantos sentimentos diferentes em simultâneo. Estava desesperadamente preocupada com Teresa, com o seu futuro, com o que fazer, com a forma de ajudar a sair-se bem. Queria começar a procurar terapias, como a psicóloga tinha aconselhado, mas não sabia por onde começar. Roberto escutou Carmen com atenção enquanto ela expunha os seus sentimentos. Carmen tinha palavras para os pensamentos e sentimentos que também o invadiam. Eram um casal unido. Aproximou-se dela e apertou-lhe a mão. Havemos de ultrapassar isto, disse-lhe. Vamos rezar, trabalhar com ela, e conseguiremos ultrapassar isto. Carmen apertou-lhe também a mão, limpou algumas lágrimas e sentiu-se grata pelo marido que tinha, ele escutava-a, apoiava-a e estava ali junto dela. Não estava sozinha. Mas o que fazemos agora? Perguntou. Havia tanta informação no folheto que a médica lhes entregará, não sabia por onde começar. A notícia que o leitor recebeu sobre o autismo provavelmente deu origem a uma mistura de sentimentos e pensamentos, como aconteceu com Carmen e Roberto, incluindo no que diz respeito a encontrar e iniciar uma intervenção para o seu filho. Por um lado, pode sentir uma certa urgência em começar. Por outro, pode sentir-se um tanto devastado e até um pouco relutante em iniciar o processo. A quantidade de nova informação e nova terminologia pode ser desanimadora. Os numerosos telefonemas e entrevistas podem fazer com que o processo pareça interminável. Talvez até sinta que se puder adiar procurar ajuda durante mais algum tempo, as coisas melhorem por si mesmas. Todos estes sentimentos foram partilhados por inúmeros pais e outros membros da família responsáveis por uma criança com autismo. Esperamos tornar o processo um pouco mais fácil para si fornecendo-lhe informação objetiva e técnicas que podem colocá-lo no caminho certo.
A começar no capítulo 4, fornecemos formas concretas de ajudar o seu filho a aumentar as interações sociais e emocionais, a comunicação e as brincadeiras durante as atividades de rotina, de modo a poder aumentar as oportunidades de aprendizagem da criança ao longo do dia. Estas estratégias aplicadas pelos pais podem ser utilizadas em conjunto com outras intervenções que podem envolver uma série de pessoas diferentes. Neste primeiro capítulo, oferecemos informação e dicas para encontrar e reunir os ingredientes essenciais de um programa de intervenção precoce bem-sucedido para o seu filho. Começar, saber é poder. No início, os novos termos, a dificuldade em encontrar um bom programa de intervenção, e a incerteza que se avizinha podem fazer com que muitos pais sintam vontade de ir para a cama e esconder-se debaixo dos cobertores. Felizmente, este sentimento é rapidamente ultrapassado pela determinação em descobrir o que é melhor para o seu filho e encontrar a melhor intervenção disponível. Mas obter estas respostas pode ser difícil. Há tantas opções, tantas opiniões diferentes e tanta discórdia entre as pessoas. Um estudo recente com centenas de pais descobriu que a grande maioria dos pais, 81%, recorre à internet em busca de respostas e ajuda para as TEA. A internet permite aos pais acederem a uma grande quantidade de informação disponível em todo o mundo, muita da qual é valiosa. Contudo, a informação encontrada na internet também pode ser enganadora e pouco digna de confiança. À medida que lê e escuta o que as outras pessoas dizem, tenha presente estas questões. Quem é o autor? Será que ele tem a formação e os conhecimentos necessários para fornecer uma informação segura e fidedigna? A informação foi testada convenientemente através de pesquisas? Foi publicada em jornais científicos? Qual é a data da informação? É atual? O site está a tentar vender-lhe alguma coisa? Produtos, avaliações, intervenções? O site afirma ter uma cura miraculosa para as TEA? O site parece-lhe ser tendencioso? Discute vários pontos de vista ou apenas um? Seja cético. Se não se sente confortável com as suas respostas a qualquer destas perguntas, questione a veracidade das informações que está a ler na internet. Para ser mais fácil classificar as informações e as opções apresentadas na internet, existe um grupo, a Autism Spyax, a maior organização mundial sobre a ciência e defesa do autismo, que uniu pais e profissionais para criar um conjunto de ferramentas de modo a ajudar os pais a passarem pelos primeiros dias devastadores após o diagnóstico. O National Cancer Institute oferece estas dicas úteis para avaliar as informações relacionadas com a saúde obtidas na internet. Um website deve fazer com que seja fácil as pessoas saberem quem é o responsável pela página e pela sua informação. Se a pessoa encarregue do website não discriminou os materiais constantes na página, a fonte original deve ser claramente identificada. Os websites relacionados com a saúde devem dar informação sobre as credenciais médicas das pessoas que preparam ou revêem o material constante na página. Na qualidade de pai de uma criança pequena com autismo, encontrará uma grande quantidade de informação útil no website da Autism Spyax, sob o tópico Family Services. Se ainda tem dúvidas se o seu filho tem TEA ou como são os sintomas específicos das TEA, pode consultar o ASD Video Glossary, em www.autispyax.org/watch Autism Video Glossary. O glossário contém mais de uma centena de filmes do comportamento das crianças, ilustrando as diferenças por vezes sutis entre o comportamento típico e o atípico. O ASD Video Glossary pode ajudá-lo a saber mais sobre os sintomas de TEA que o seu filho apresenta. Uma segunda ferramenta importante para si é o Kit dos 100 dias. Pode fazer o download grátis deste kit em www.autispyax.org, Family Services Toolkits 100 Day Kit. Este kit, que está disponível em espanhol, fornece informações sobre o diagnóstico e as causas do autismo, os direitos de educação da criança, diferentes terapias e tratamentos e as 10 coisas que o seu filho desejaria que os pais soubessem, bem como dicas de segurança, formulários úteis e um glossário. O kit irá fornecer-lhe um plano pormenorizado onde consta o que deve fazer nos próximos 100 dias. Saber é poder e o kit dos 100 dias irá ajudá-lo a sentir-se melhor preparado para o início da sua jornada pela nova estrada que se abriu diante de si na qualidade de pai de uma criança com TEA. O kit dos 100 dias da Autism Spyax fornece
Informação geral médica e sobre diagnósticos. Ajuda nos assuntos de família. Orientação para encontrar serviços. Descrições de diferentes tipos de tratamentos. Um plano de ação para começar. As estratégias que irá aprender a partir do capítulo 4 irão ajudá-lo a trabalhar com o seu filho em casa imediatamente, enquanto aguarda o início da intervenção, mas continuarão a ser úteis quando seu filho estiver inscrito num programa de intervenção. Ou seja, irão garantir que o seu filho está a aprender não só com os professores e terapeutas, mas também ao longo dos momentos diários consigo. Afinal, o leitor é o professor mais valioso do seu filho, à semelhança dos pais de uma criança sem TEA, pelo fato de ser a pessoa que melhor conhece a criança e com quem esta passa mais tempo. Essas atividades diárias consigo são as oportunidades de aprendizagem mais importantes e mais frequentes que o seu filho tem, e o leitor está presente para tirar o melhor partido delas. Encontrar o melhor programa de intervenção. Em 2001, o National Research Council, uma organização que aconselha o Congresso americano sobre políticas, estabeleceu uma série de recomendações sobre as melhores práticas para intervenção precoce em crianças pequenas com TEA. Estas recomendações simples podem servir de orientação básica e bitola para avaliar a eficácia de um programa de intervenção que o leitor tem em vista. Os critérios são os seguintes. A intervenção deve começar o mais rápido possível. O programa de intervenção deve ser individualizado para cada criança, tendo em conta as características únicas, os pontos fortes e os desafios de cada criança. O programa de intervenção deve ser designado e supervisionado por uma equipe experiente, profissional e interdisciplinar. Deve ser utilizado um plano de estudo centrado em áreas específicas que constituam desafios nas TEA. O programa deve fornecer a recolha contínua de dados sobre o progresso da criança em cada área, e devem ser feitos ajustes ao programa quando o progresso não é evidente. A criança deve ser ativamente inserida em atividades de intervenção e deve receber pelo menos 25 horas de intervenção estruturada por semana. Os pais devem participar na intervenção, bem como na definição de objetivos e prioridades, e devem ser ensinados a como implementar as estratégias de intervenção em casa. Nós acrescentaríamos outro critério a esta lista: a intervenção destinada ao seu filho deve basear-se nas práticas baseadas em evidências, PBE. É possível que encontre esta frase com frequência quando lê sobre intervenções no autismo. Significa que a intervenção foi testada em estudos científicos e publicada em jornais científicos, e que os resultados mostram que essas práticas de intervenção são mais úteis para as crianças pequenas com TEA do que a inexistência de uma intervenção. Com todas as afirmações e publicidade acerca dos tratamentos para o autismo que existem hoje em dia, o leitor, enquanto pai, deve querer assegurar-se de que o seu filho recebe as intervenções que foram testadas e provadas como eficazes. Como reconhecê-las? Pode perguntar ao terapeuta se aquela intervenção se baseia nas PBE. Se quiser, pode pedir-lhe que partilhe consigo os artigos das investigações que demonstram o seu sucesso. Pode encontrar informação fidedigna sobre as PBE no site do National Standards Project, www.nationalhealthcenter.org/afiliates, e no site do National Professional Development Center sobre as TEA, http://autism.fpg.unc.edu. Obter uma intervenção precoce apropriada baseada nas melhores práticas não é apenas um objetivo, é um direito legal que o seu filho tem, graças a uma lei denominada Individuals with Disabilities Education Improvement Act, IDEA, que foi promulgada em 1975 e revista em 2004. Esta lei garante os direitos de todas as crianças, incluindo as que têm TEA, a uma educação gratuita e adequada que vá ao encontro das suas necessidades únicas e individuais. Isto significa que o seu filho com TEA tem direito a uma educação gratuita que aborde as suas necessidades específicas, mesmo enquanto bebê. Pode localizar serviços de intervenção precoce na sua comunidade contactando o Departamento de Educação Especial do Distrito Escolar. Ainda que a idade do seu filho seja muito inferior à idade escolar, esse departamento pode ajudá-lo. O pediatra é outra fonte de informação.
Também pode encontrar informação no site da Autism Spiax, www.autismspiax.org/family-services/resource-guide e no site da Autism Society www.autism-society.org. Como encontrar um terapeuta de intervenção precoce? O profissional de saúde que lhe forneceu o diagnóstico pode ter legalmente facultado um nome e um número de telefone para iniciar o processo de aquisição dos serviços de intervenção precoce. Se isto não aconteceu, pode dar-se o caso de o pediatra do seu filho conhecer a agência e o número de telefone. Outra forma é contactar o Departamento de Educação Especial do Distrito Escolar, dizer que o seu filho recebeu o diagnóstico de TEA, e perguntar a quem deve dirigir-se. Também pode encontrar informação e aceder aos serviços de intervenção precoce na sua área de residência no site da Autism Spiax e no site da Autism Society. Um bom programa de intervenção pode ser proporcionado de diferentes formas. Se o seu filho tem menos de 3 anos, irá trabalhar em conjunto com o terapeuta da intervenção precoce para desenvolver um plano de serviços familiares individualizados, IFSP, do inglês Individualized Family Service Plan. Este é um documento que o leitor irá delinear em conjunto com os terapeutas. Nele constarão as necessidades e objetivos específicos de intervenção para o seu filho, e os tipos de serviços que o leitor e a sua família receberão para atingir esses objetivos. Se o seu filho tem 3 anos ou mais, irá obter uma avaliação, e o leitor em conjunto com os membros da Agência de Serviços Pré-Escolares vão desenvolver um programa educacional individualizado, PEI, para o seu filho, geralmente sob a orientação do distrito escolar. A intervenção para o seu filho sofrerá uma mudança de intervenção precoce para serviços pré-escolares quando atingir os 3 anos, ainda que tenha começado com um IFSP. Selecionar um programa do nascimento aos 3 anos ou um programa pré-escolar. Pelo fato de as necessidades de cada criança com TEA serem únicas, existem muitas formas de construir um programa de intervenção precoce que pode ajudar o seu filho, e muitos tipos de modelos de intervenção em que se basear. Algumas crianças recebem todos os serviços num programa especializado com base na escola ou na clínica, enquanto outras recebem a maior parte da intervenção das pessoas que trabalham com elas em casa. É comum as crianças pequenas com autismo receberem a sua intervenção de uma combinação de programas de intervenção com base na escola, na clínica ou em casa. Em alguns lugares, os serviços são prestados por pessoas que trabalham numa entidade pública. Em outros, a entidade pública contrata grupos privados para apoiarem a criança. Tal como dissemos anteriormente, os programas de alta qualidade usam as PBE. A maioria das PBE tem a sua proveniência no campo da análise comportamental aplicada, ABA, do inglês Applied Behavior Analysis. O que é ABA? É a utilização de práticas de ensino que provém do estudo científico da aprendizagem para ensinar ou alterar comportamentos. Os princípios ABA podem ser utilizados para ensinar novas competências, modelar comportamentos existentes em outros novos e reduzir a frequência dos problemas de comportamento. Mais à frente nesta obra, capítulo 9, descrevemos mais pormenorizadamente os princípios ABA. Por agora, o mais importante é procurar programas de intervenção precoce que utilizem as PBE na sua abordagem. Tal como referimos anteriormente, pode perguntar diretamente a qualquer terapeuta da intervenção precoce se utiliza ou não as PBE na sua abordagem de ensino. Se a resposta for negativa, procure opções adicionais. Os terapeutas dos programas e serviços de intervenção precoce podem incluir educadores de infância, terapeutas da fala, analistas comportamentais, terapeutas ocupacionais ou outros profissionais, juntamente com assistentes educacionais ou de terapia. Embora a quantidade de terapia recomendada pelo National Research Council para as crianças em idade pré-escolar seja de 25 horas semanais, não sabemos qual o melhor número de horas para crianças com idade inferior a 3 anos, e os serviços públicos em muitas localidades podem proporcionar apenas algumas horas de intervenção por semana. Pode utilizar em casa as estratégias de intervenção descritas mais à frente neste livro, e as que aprender com a sua equipe de intervenção, para aumentar o número de horas de experiências de aprendizagem de alta qualidade que o seu filho recebe. Isto também ajudará o seu filho a aprender a aplicar, generalizar, as competências aprendidas em outros contextos da vida diária em casa e nas diversas atividades familiares. Se puder optar entre vários programas de intervenção,
Tente visitar e observar diferentes tipos de programas em ação, converse com os diretores e os professores e troque ideias com outros pais de crianças que participam no programa. À medida que observa o programa e fala com os professores e os pais, tente imaginar o seu filho nesse programa. Essa abordagem à intervenção baseia-se nas PBE? Parece-lhe adequada para o seu filho? Será o tipo de abordagem que, no seu ponto de vista, melhor se adequa ao seu filho? Os programas diferem no seu grau de estrutura e rotina, na forma como trabalham com os pais, como ensinam a linguagem, no quanto são calmos ou ruidosos, se são aplicados em casa ou num grupo, etc. Como é que estas qualidades se encaixam na personalidade individual do seu filho, no estilo de aprendizagem e competências? Até que ponto vão ao encontro das suas preferências, valores e expectativas em relação à forma como as outras pessoas devem interagir com o seu filho? As recomendações do National Research Council mencionadas anteriormente podem ser divididas em critérios mais específicos que pode utilizar para avaliar um programa de intervenção precoce. Pode não conseguir determinar se todos os critérios constantes na checklist das páginas 12 e 14 estão a ser cumpridos sem antes aprofundar uma quantidade de pormenores com os terapeutas, mas pode constatar se muitos deles estão a ser cumpridos observando atentamente o programa e fazendo as perguntas que lhe surgirem no decorrer do mesmo. Utilização de terapeutas adicionais. As equipes dos programas de intervenção das agências públicas serão constituídas por terapeutas da fala, terapeutas ocupacionais, psicólogos e fisioterapeutas. Se procurar os serviços de uma agência pública, é provável que o seu filho obtenha uma avaliação por um terapeuta da fala, e talvez por um terapeuta ocupacional. A informação destes dois profissionais é habitualmente utilizada para elaborar os objetivos e planos de serviço que constam do IFSP ou PEI do seu filho. Por vezes, estes terapeutas trabalham diretamente com a criança em separado das outras crianças, outras vezes, trabalham com um pequeno grupo de crianças, ou com crianças e pais, e, por outras vezes, reúnem-se com os profissionais que aplicam uma intervenção continuada, em vez de trabalharem diretamente com a criança. Algumas famílias também utilizam os serviços deste tipo de profissionais a nível privado, utilizando o seguro de saúde da criança para cobrir os custos, se possível. Se o seu filho não está a fazer progressos suficientes no desenvolvimento da linguagem falada, discuta este assunto com os membros da equipe e pergunte-lhe se uma terapia adicional por parte de um terapeuta da fala pode ser útil. Pode pedir-lhes que recomendem alguém. E o pediatra do seu filho também pode ser capaz de lhe recomendar um patologista da fala, cujos serviços são cobertos pelo seguro de saúde do seu filho. O tratamento oferecido por estes profissionais pode focar-se na comunicação geral, incluindo a utilização dos gestos para desenvolver o uso da palavra, o desenvolvimento da articulação e da fala e até a interação social e os jogos. Se a coordenação motora do seu filho ou as respostas aos estímulos sensoriais são para si alvo de preocupação, pode utilizar o mesmo processo que acabamos de descrever para encontrar um terapeuta ocupacional. Discuta este assunto com a sua equipe e com o pediatra da criança. Pergunte-lhe se uma terapia ocupacional adicional ou fisioterapia podem ser úteis para o seu filho. Peça-lhes que lhe indiquem um profissional cujos serviços estejam cobertos pelo seguro de saúde da criança e procure tratamento adicional. Uma lista de terapeutas experientes no trabalho com crianças pequenas com autismo na sua área é também fornecida na seção Resource Guide do site da Autism Speaks. Terapeutas no ambiente doméstico. Quando uma intervenção é aplicada em casa, é normal um profissional agir como gestor do programa ou supervisor do programa. O gestor do programa tem formação em intervenção precoce e supervisiona uma equipe de terapeutas, que podem ou não ser paraprofissionais, que devem receber formação e supervisão atenta e contínua pelo gestor do programa. Estes paraprofissionais, por vezes também referidos como tutores, ajudantes, intervencionistas ou terapeutas domésticos, vão regularmente à casa trabalhar com a criança. Em algumas áreas, estes serviços são pagos pela Agência Pública de Serviços de Intervenção Precoce. Em outras áreas, o seguro de saúde cobre estes serviços de intervenção precoce. Por vezes, são os pais que suportam os custos.
A reforma das práticas de cobertura dos seguros para cobrir este tipo de serviços é um excelente objetivo para as associações de defesa do consumidor. Se o leitor desfruta de uma terapia em casa, é importante garantir que o gestor do programa seja um profissional formado e credenciado, que vê o seu filho com frequência, que observe e supervisiona os outros profissionais que trabalham com a criança e que utiliza as PBE. Utilize a checklist das páginas 15 e 16 para determinar se a intervenção em ambiente doméstico que tem em mente será eficaz para o seu filho. A função do pediatra da criança na intervenção precoce. Só há pouco tempo é que o impacto da saúde do seu filho na sua capacidade de aprender e beneficiar de uma intervenção precoce foi totalmente reconhecido. Soubemos que as TEA não só afetam o cérebro e o comportamento, como também podem afetar o corpo todo. Assim, o pediatra do seu filho irá desempenhar uma função contínua na terapia da criança. Problemas médicos comuns que as crianças com TEA podem experimentar incluem perturbações de sono, tais como dificuldade em adormecer e sono leve, dificuldades alimentares, tais como comer pouco e aversão a determinados alimentos, problemas gastrointestinais, tais como obstipação e diarreia, e ataques. Problemas médicos menos comuns incluem distúrbios congênitos raros do metabolismo. Um médico deve verificar estas doenças metabólicas como parte do diagnóstico. Se o diagnóstico proveio de uma equipe médica central, é provável que o seu filho tenha sido submetido a um exame médico completo como parte do processo, incluindo um teste de sangue, análise à urina e outros testes. Se o diagnóstico proveio de um profissional independente, pode ainda não ter sido realizado um exame médico completo para o autismo do seu filho. Se for esse o caso, peça-o ao pediatra. Isto é bastante importante porque em alguns casos há uma razão médica conhecida que está a contribuir para o autismo e que pode afetar o tratamento da criança. Critérios para medir a qualidade de um programa de intervenção precoce. 1. O programa envolve suficientemente as crianças? As crianças estão todas envolvidas nas atividades da sala de aula? Ou há crianças a deambular ou isoladas? O programa oferece à criança pelo menos 25 horas semanais de intervenção estruturada quando adicionado a outras intervenções que a criança está a receber? O professor ou outro adulto responsável está encarregue de apenas 2 ou 3 crianças? O programa é oferecido durante todo o ano? As atividades educacionais são sistematicamente planeadas e apropriadas para a idade de desenvolvimento das crianças? O programa faz um acompanhamento do progresso diário para que os métodos possam ser avaliados pela sua eficácia? 2. Os membros da equipe têm qualificação adequada? Eles sabem como desenvolver um PEI para irem ao encontro das necessidades únicas de uma criança com TEA? Eles sabem como utilizar um currículo abrangente especificamente para o autismo? Conseguem adaptar o ambiente de aprendizagem e utilizar métodos de instrução conhecidos para ajudar as crianças com autismo a aprender? Utilizam estratégias para promover a comunicação e a interação social? Conseguem implementar técnicas de gestão do comportamento com base nos princípios ABA? São capazes de lidar apropriadamente com uma crise? Têm credenciais apropriadas na sua profissão? Os assistentes da terapia e do ensino recebem instruções e supervisão diretas? Os funcionários recebem regularmente formação interna sobre como educar uma criança com autismo? Há consultores disponíveis no programa? 3. O currículo é apropriado para crianças com TEA? Os objetivos, métodos e atividades educacionais são baseados num currículo escrito? Os membros da equipe adaptam o currículo para ir ao encontro das competências, desafios e estilos de aprendizagem únicos de cada criança? O currículo foca-se em áreas importantes para a aprendizagem, incluindo a comunicação e a linguagem, capacidades motoras finas e grossas, brincadeiras com brinquedos, brincadeiras imaginativas e aptidões sociais? As crianças têm capacidade para interagir com pares de desenvolvimento típico? 4. Os métodos de ensino são eficazes? Os métodos são PBE? Os métodos ajudam as crianças a participar em atividades apropriadas? Os métodos de instrução tiram vantagem de recompensas que ocorrem naturalmente? Incentivam as crianças a utilizar aptidões aprendidas espontaneamente em diferentes ambientes?
Os funcionários analisam os dados recolhidos dos comportamentos desafiadores de cada criança, usam uma avaliação comportamental funcional e apoiam o comportamento positivo para reduzir comportamentos desafiadores. 5. O programa envolve a família? O programa envolve os pais e os membros da família como participantes ativos em todos os aspectos da avaliação e educação da criança. O programa dá aos pais informação sobre a filosofia educacional, o currículo e as estratégias de ensino. Os membros do programa respeitam as diferenças de cultura, linguagem, valores e estilos de educação entre as famílias. O programa ajuda os pais a compreender o desenvolvimento da criança e apoia os esforços dos pais para aplicarem os métodos de ensino em casa. Os membros da equipe reúnem-se regularmente com os pais e informam-nos sobre o desenvolvimento da criança. O programa trabalha em conjunto com as famílias para encontrar serviços de apoio à família. O programa ajuda a família a fazer a transição da criança para a fase de educação seguinte. Nem todos os médicos estão familiarizados com a forma de avaliar e tratar as questões médicas que afetam o seu filho. Se a criança se mostra desconfortável, fatigada ou com dores devido a um problema de saúde, ela pode começar a ficar agressiva, a fazer birras ou a ficar letárgica. Estes problemas de comportamento podem ser vistos pelo pediatra como apenas fazendo parte do autismo. Se suspeitar que o seu filho tem um problema de saúde subjacente, trabalhe em conjunto com o pediatra para ambos descobrirem as respostas. O pediatra pode ter de recomendar a criança a um médico especializado em autismo para obter uma avaliação e tratamento apropriados. Esses médicos de especialidade estão geralmente disponíveis nos centros médicos das universidades e hospitais infantis, que, frequentemente, têm clínicas completas de autismo. Pergunte ao pediatra se este tipo de recomendação é necessário para a criança. Pode, igualmente, procurar um médico na sua área de residência visitando a seção Family Services no site da Autism Speaks. Problemas médicos comuns que afetam as crianças com TEA incluem perturbações de sono, tais como dificuldade em adormecer e sono leve, distúrbios alimentares, tais como caprichos alimentares e aversões a determinados alimentos, problemas gastrointestinais, tais como obstipação e diarreia, ataques. Dificuldades de sono. Os problemas relacionados com o sono são extremamente comuns entre as crianças com TEA. De fato, estima-se que cerca de metade das crianças tem pelo menos um problema de sono frequente. Isto significa que cerca de metade dos pais das crianças com TEA tem perturbações de sono, uma vez que o sono dos pais é inevitavelmente interrompido quando seus filhos têm dificuldades em dormir. Entre os problemas de sono que os pais relatam estão as dificuldades em adormecer, o acordar frequentemente durante a noite, acordar cedo, apneia obstrutiva do sono, dificuldade em respirar durante o sono, e necessidade reduzida de dormir. As investigações sugerem que as TEA podem estar associadas a diferenças nos genes que regulam o ciclo do sono e a produção de melatonina. A melatonina é uma substância química segregada pela glândula pineal, localizada no cérebro, que ajuda a regular os ritmos circadianos, diários, incluindo o ciclo do sono. Ocasionalmente, os problemas de sono são causados por atividade convulsiva que ocorre durante a noite. Se o seu filho está a ser afetado por uma perturbação de sono, não lhe será possível retirar o máximo proveito de uma intervenção precoce. Estudos mostraram que os problemas de sono em crianças, incluindo as crianças com TEA, estão associados a dificuldades de atenção, de memória e problemas de comportamento, como birras e agressões. O problema mais frequente que os pais de crianças com autismo relatam é a insônia. Geralmente, a insônia numa criança com TEA pode ser substancialmente ajudada quando se estabelece uma rotina mais consistente na hora de se deitar, isto é frequentemente referido como uma boa higiene do sono. Mais de metade das crianças com TEA apresenta perturbações de sono, sendo a insônia o problema mais comum referido pelos pais. Critérios para medir a qualidade de um programa de intervenção baseado em casa. Se a resposta for afirmativa a cada uma das questões que se seguem, pode ter confiança na qualidade e experiência do grupo de intervenção. O gestor do programa tem uma formação educativa apropriada para trabalhar com crianças pequenas com autismo, incluindo um grau de licenciado, mestrado ou doutoramento, numa área como a análise do comportamento, educação especial ou psicologia.
O gestor do programa e os terapeutas receberam alguma formação e certificação em algum método de intervenção com provas científicas que o apoiem? Qual é esse método? O gestor do programa e os terapeutas da equipe que vão à casa apresentaram o registro criminal e os comprovativos da formação educacional? O gestor do programa supervisiona regularmente os terapeutas que vão à casa, observa-os a trabalhar com o seu filho, revê o progresso da criança e trabalha diretamente com ela, ajustando as estratégias de ensino para aumentar o progresso? Os terapeutas que conheceu parecem-lhe ser bem treinados, competentes, profissionais e motivados? O gestor do programa e os terapeutas incentivam-no a observar e a juntar-se às sessões de intervenção com o seu filho e explicam-lhe o que estão a fazer? O gestor do programa reúne-se com outros profissionais de outras disciplinas, tal como terapia ocupacional, terapia da fala e pediatria, quando necessário. O programa de intervenção utiliza um currículo que identifica os objetivos específicos que o seu filho está a esforçar-se por atingir? Os terapeutas recolhem dados sobre o progresso diário do seu filho e revêem regularmente os dados com o gestor do programa? O gestor do programa reúne-se regularmente consigo e com outros profissionais que fazem parte da equipe de intervenção do seu filho? O leitor sente que é uma parte respeitada da equipe de intervenção e que o gestor do programa o escuta? O gestor do programa ajuda-o a dar prioridade àquilo em que deve focar-se com o seu filho? Mostra-lhe como ajudar o seu filho a progredir nos seus objetivos durante as suas interações com ele em casa? Num artigo sobre higiene do sono para crianças com perturbações de desenvolvimento publicado pela American Academy of Pediatrics, as recomendações que se seguem foram sugeridas para ajudar as crianças a dormir melhor. 1. Proporcionar um ambiente para dormir que seja confortável para a criança em termos de temperatura, iluminação, colchão, textura dos cobertores, etc. 2. Proporcionar um ambiente relativamente sombrio, porque mesmo os baixos níveis de iluminação inibem a produção de melatonina. Pode usar uma luz noturna, se necessário. 3. Estabelecer um horário regular de dormir e despertar, incluindo horas regulares para a sesta, hora de deitar e despertar. Em geral, não deve haver mais de 1 hora de diferença entre as horas de ir dormir e acordar durante os dias de semana e os fins de semana. 4. Planeie as atividades da hora de deitar-se cuidadosamente, de modo a ajudar a acalmar o seu filho antes de dormir, porque as crianças com TEA podem ser facilmente excitáveis. Evite atividades novas e inesperadas, demasiado ruído, brincadeiras vigorosas e refeições pesadas perto da hora de dormir. Atividades como o banho, as canções de embalar, a presença de um brinquedo ou cobertor familiar e o desfolhar de livros em conjunto são geralmente calmantes. Outras incluem uma massagem suave, escovar o cabelo e ouvir música relaxante. 5. Não coloque um aparelho de televisão no quarto da criança. Não reproduza filmes ou programas de televisão para ajudar a criança a adormecer. Se o seu filho tem uma perturbação de sono, a primeira pessoa a consultar é o psicólogo da equipe de intervenção precoce da criança. Existem excelentes métodos de comportamento para os pais utilizarem que podem melhorar tremendamente o sono de uma criança. O autor V. Mark Durand escreveu 2 excelentes livros para ajudar os pais a melhorar o sono dos filhos baseado na ciência, Sleep Better, 1998, e When Children Don't Sleep Well, Interventions for Pediatric Sleep Disorders, Parent Workbook, 2008. Incluímos mais pormenores sobre estes 2 livros na seção Recursos no final deste livro. Se estas técnicas não forem eficazes, converse com o seu pediatra, ele pode fornecer-lhe mais informação sobre ajudas para dormir. A melatonina é, por vezes, administrada oralmente para ajudar a estabelecer um ciclo regular de dormir e despertar, mas isto deve ser efetuado sob a supervisão do pediatra da criança. Problemas gastrointestinais e distúrbios alimentares. Os problemas gastrointestinais são outra perturbação comum experimentada por muitas crianças com TEA. Os pais frequentemente relatam que o seu filho com TEA tem dores abdominais, diarreia e obstipação. Os problemas mais comuns relatados pelos pais são a diarreia e a obstipação, que podem alternar na mesma criança. Embora estes problemas sejam bastante comuns em todas as crianças, há provas de que ocorrem mais frequentemente em crianças com TEA. Estes problemas causam dor e desconforto, e, à semelhança das perturbações de sono, podem resultar em problemas de comportamento e dificuldade em prestar atenção.
Por sua vez, estes problemas podem impedir a criança de beneficiar plenamente de um programa de intervenção. Pelo fato de as crianças com TEA terem dificuldade em comunicar, pode ser desafiador saber se a criança está ou não a sofrer de uma dor abdominal ou de outro tipo de dor. Preste atenção às mudanças abruptas no comportamento da criança, ao choro ou aos gemidos excessivos, a um comportamento autolesivo, ao apertar da barriga e a outros indicadores não verbais de dor. Se tiver alguma suspeita, leve a criança ao pediatra para ser avaliada. Os problemas gastrointestinais podem ser tratados. Dependendo do tipo e da gravidade do problema, os tratamentos podem incluir intervenções na dieta, suplementos nutricionais e medicação. Não existe atualmente evidência científica de que as dietas especiais, incluindo a eliminação da caseína e do glúten, melhorem o comportamento das crianças com TEA. Todavia, alguns pais relataram, curiosamente, um benefício significativo obtido a partir dessas dietas, incluindo uma atenção melhorada e menos problemas de comportamento. Os distúrbios alimentares são comuns em crianças com TEA e podem aparecer durante a infância. Os distúrbios alimentares também são comuns em crianças com TEA. Um estudo recente publicado pela American Academy of Pediatrics descobriu que as crianças com TEA começam muitas vezes a ter distúrbios alimentares em bebês. E mais provável que comecem mais tarde a ingerir comida sólida do que as outras crianças, por exemplo. Com 1 ano de idade, as crianças com TEA são mais vulneráveis a ser descritas como difíceis de alimentar e muito picuinhas. Enquanto bebês, as crianças com TEA têm uma dieta menos variada. Embora este estudo não tenha encontrado diferenças entre as crianças com TEA e as crianças com desenvolvimento típico em termos de nutrição, outros estudos descobriram que as crianças com TEA, por vezes, têm deficiências de certos nutrientes, talvez devido a serem niquentas ou devido ao uso de uma dieta especial. Se está preocupado com os padrões de alimentação do seu filho, fale deles na sua próxima consulta com o pediatra. Fale também com o assistente social, o terapeuta comportamental ou o psicólogo da equipe de intervenção precoce da criança. Há muitas formas de conseguir que o seu filho ingira uma gama variada de alimentos, e os terapeutas podem ajudá-lo bastante com isso. Se o pediatra está preocupado com a nutrição da criança, ele pode recomendar que consulte um nutricionista. Por vezes, nas clínicas dos hospitais ou das universidades há um nutricionista na equipe que pode fornecer sugestões específicas em relação à forma de ajudar o seu filho a comer melhor ou de garantir que o seu filho está a obter os nutrientes de que necessita. Existem diversas razões pelas quais uma criança tem distúrbios alimentares, incluindo problemas na mastigação e dificuldades em engolir, sensibilidade sensorial relacionada com as diferentes texturas dos alimentos, intolerâncias alimentares ou alergias e evitar todos os alimentos novos. A equipe da intervenção precoce e o pediatra, em conjunto, podem ajudá-lo a determinar se deve preocupar-se com a alimentação do seu filho, ajudá-lo a compreender por que razão o seu filho tem dificuldade em comer, e ajudá-lo a melhorar os hábitos alimentares da criança. Ataques. Embora os ataques não sejam geralmente um problema na infância, aproximadamente 1 em cada 4 indivíduos com TEA desenvolve ataques em algum momento da sua vida. Nas TEA, os ataques desenvolvem-se tipicamente pela primeira vez na adolescência ou até na idade adulta, embora ocasionalmente apareçam mais tarde na vida. É importante que os ataques sejam tratados, porque a atividade convulsiva pode afetar o funcionamento e o desenvolvimento do cérebro. Assim, se o seu filho tiver um ataque ou sintomas, descritos abaixo, que sugiram atividade convulsiva, procure cuidados médicos o mais rápido possível. Há muitos tipos de ataques: ataques que envolvem episódios de ausências, ataques que envolvem movimentos repetitivos, ataques complexos parciais, e ataques que envolvem convulsões, crise de grande mal. Os sintomas benignos são difíceis de detectar porque alguns dos sintomas, tais como estar absorto e não responder quando chamam, também são sintomas de TEA. Os sintomas de um episódio de ausência podem incluir apagar ou não responder a nenhum som durante 10-20 segundos, pestanejar repetidamente, rolar levemente os olhos, movimentos da boca, rigidez muscular, espasmos, esfregar os dedos e episódios de olhar fixo. Se estiver preocupado com uma possível atividade convulsiva, aconselhe-se com o pediatra, que pode enviar a criança a um neurologista para obter uma avaliação.
Em resumo, como pode ver, há muitas partes diferentes para uma intervenção precoce, incluindo um programa de intervenção básico, quer em grupo, quer individual, e, por vezes, terapia adicional aplicada por um terapeuta da fala, um terapeuta ocupacional ou um médico. Com o tempo irá conhecer as opções que estão disponíveis na sua comunidade, decidir o que lhe parece ser melhor para o seu filho, e emitir as suas preferências de modo a que a criança obtenha os melhores serviços disponíveis na sua comunidade. Terá de incentivar as diferentes pessoas que trabalham com a criança a falarem umas com as outras e a partilhar informação. É preciso que estas situações aconteçam, mas elas não acontecem automaticamente nem em simultâneo. Acontecem passo a passo, porque os pais as fazem acontecer. Muitos pais consideram útil ter reuniões da equipe com todos os profissionais envolvidos nos cuidados dos seus filhos. Estas reuniões ajudam a manter todos os membros da equipe dentro do mesmo raciocínio, a focar-se em objetivos similares, e a lidar com os problemas de comportamento de forma similar, a escutar os outros e a aprender uns com os outros. O leitor tem o direito de pedir uma reunião da equipe a qualquer altura, para rever as IFSP e as PEI da criança e para discutir o progresso dela. Outras formas de ajudar a sua equipe a trabalhar em conjunto incluem: 1. A existência de um bloco de notas que permaneça com a criança durante todo o dia para que os professores, terapeutas e membros da família possam tomar notas acerca do comportamento e progresso dela. 2. Pedir à equipe de intervenção da criança que lhe envie informações sobre o progresso semanal do seu filho. 3. Algumas famílias orientadas para a tecnologia podem até criar um blog ou um website através dos quais os diferentes membros da equipe e os pais possam transmitir aquilo em que estão a trabalhar, descrever o que foi eficaz, ou não, e oferecer dicas que podem ser úteis para outros cuidadores. Este é um local para partilhar problemas e vitórias à medida que o seu filho começa a desenvolver novas competências. Neste capítulo fornecemos informação básica sobre como estabelecer um programa de intervenção para o seu filho. Para mais leituras, fornecemos listas de websites e livros excelentes acerca de tópicos abordados neste livro. Consulte a seção Recursos no final deste livro. Até agora focamo-nos no seu filho. Mas, e em relação ao leitor? À semelhança do seu filho, o leitor e a sua família necessitam de atenção especial à medida que enfrentam os desafios que se avizinham. Ao fazê-lo, terá menos probabilidades de experimentar desgaste e mais capacidade de ir ao encontro das necessidades do seu filho com TEA e das necessidades da restante família. O capítulo seguinte fornece estratégias para garantir que o leitor e a sua família se mantêm saudáveis e equilibrados, apesar de todo o estresse resultante de criar uma criança com TEA.